Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nosso curso agora de formação de preço. Serão 3 unidades, cada unidade tem uma avaliação que precisa de uma pontuação mínima de 7 pontos para que você possa passar para a próxima unidade. E no final dessas 3 unidades, há uma avaliação final que vocês precisam também tirar no mínimo 7 pontos para que possam imprimir o certificado, ok? Espero que todos gostem do curso, formação de preço para produtos e serviços. Olá pessoal, dando início aqui ao nosso curso de formação de preço, estratégia para produtos e serviços. É importante frisar que esse curso vai dar ideia e também novos planos estratégicos para que vocês possam precificar seu produto ou serviço e ser mais competitivo nesse mercado. E aí espero que vocês aproveitem o máximo e aí tirem dúvidas. Cada vídeo postado abaixo existe um link para que vocês possam tirar dúvidas e interagir com o professor. Aqui eu coloco um pouquinho de quem é o professor Tiago Marcos, que vai estar com vocês nesse curso de formação de preço. Sou formado em administração e também tenho um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Tenho um MBA em finanças, mestrado em engenharia da produção e também uma pós-graduação em ensino à distância. Trabalhei muito tempo na área de telecom, fui supervisor de operações da antiga Telemar, como também analista de mercado da GVT, outra empresa do setor de telecom, também gerente de contas do Itaú e do Sicoob, e também mais de 12 anos lecionando e como também coordenador de cursos. Hoje, atualmente, sou professor de pós-graduação em algumas instituições de ensino superior aqui em Natal e também fora de Natal, e avaliador do INEP com relação à autorização de cursos do ensino superior. E agora, começando sobre o nosso assunto, que é formação de preços. Aqui eu falo um pouquinho sobre o ciclo de vida do produto, que é muito mais voltado para a ideia de estratégias. E quando você possui um produto e você quer introduzir esse produto no mercado, você primeiramente precisa ter um diferencial. Pode ser o atendimento, a qualidade, a logística, e aí são diferenciais que vocês imaginam que podem entregar no mercado. E aí vocês introduzem esse produto no mercado através de um diferencial. Se existir um público, né, para esse produto, lembrando que nessa fase aqui de introdução e investimento é alto, porque eles precisam investir em marketing e geralmente a receita é negativa. E aí, caso o público-alvo goste desse produto, ele vem para essa fase de crescimento. E aí é quando vocês começam a ter uma receita praticamente positiva, lembrando que é necessário se manter no crescimento, e para isso se faz um novo diferencial para que vocês possam continuar crescendo e gerando receita. Na fase de maturidade, é a fase do momento que vocês estão com fluxo de caixa positivo o tempo todo. Seu produto está consolidado no mercado, sua receita ela é positiva o tempo todo, e aí é o momento de manutenção, né, de como está o seu produto. Lembrando que ao longo do tempo esse produto vai se perdendo e aí vem para essa fase de declínio. É o momento que esse produto em algum tempo vai morrer. Esse ciclo de vida é para mostrar a vocês que o produto na sua fase de introdução necessariamente ele não vai ter retorno financeiro de forma rápida. Mas aí é necessário pensar que é investimento nesse produto para que ele chegue nessa fase de crescimento no futuro, na fase de maturidade. Conforme o slide anterior, eu coloquei, e aqui eu friso e reforço, não só o preço fará que o consumidor se decida pela compra de determinada mercadoria, mas também os fatores, como eu coloquei, diferenciais, qualidade, atendimento, logística, são fatores que vão fazer a diferença no produto. E aqui eu coloquei a questão de fatores externos e internos. O fator interno pode ser os custos, que você tem um controle desses custos fixos, variáveis, e aí você pode trabalhar esses custos. E os fatores externos é o mercado, é o concorrente, é o preço do concorrente, é a economia,
como nesse momento de pandemia que estamos vivendo, estamos sofrendo com isso, e esses fatores externos não temos controles, né? Então, são esses fatores que precisam estar afiados, atentos, né? Para que vocês tenham estratégias tanto para o momento dos fatores externos, como também para os fatores internos. Falando um pouquinho agora sobre os aspectos tributários, né? Achei importante colocar esse parágrafo, que ele fala o seguinte: é comum a dúvida sobre os quais são efetivamente os impostos que incidem nos preços, pois estes, não raro, são confundidos com os encargos sociais, que é a questão do pagamento da folha, né? Os tributos incidem sobre o faturamento ou lucros. Olha, que vou frisar aqui, lembrando que esse material está disponível para vocês no sistema, né, na plataforma. E aqui eu continuo. E os encargos sociais incidem sobre a folha de pagamento, portanto, na formação de preço, como veremos mais adiante, somente os tributos considerados custos variáveis devem ser levados em conta. E aqui eu coloco também para vocês frisarem aí no material de vocês. Os encargos, ao contrário, são custos fixos, exceto os derivados da mão de obra direta, porque mão de obra direta é custo variável, porque se eu aumento minha produção, consequentemente minha mão de obra direta também vai aumentar esse custo. E aí eu entro no fato gerador, que é o momento que vocês fazem alguma movimentação que precisa ser tributada, e aí existe o fato gerador. E aqui eu coloquei alguns exemplos de fatos geradores, para que fique mais claro o entendimento com relação a esses fatos. Por exemplo, como fato gerador, a venda de mercadoria do estabelecimento comercial, industrial ou produtor, a entrada em estabelecimento comercial, industrial ou produtor de mercadoria importada do exterior, o fornecimento de alimentação, bebida e outras mercadorias em restaurantes, bares e estabelecimentos similares, a apresentação de serviços de transporte interestadual, municipal e comunicações, e também a entrada de bens do ativo imobilizado, oriundo de outros estados ou Distrito Federal, utilizados na atividade produtiva. E, por último, a entrada de bens de consumo. Dentro dos aspectos tributários, e aí eu falo agora sobre a incidência. Esse caso da incidência, como definição, é o preço de venda sendo cobrado por dentro. Isso significa que no preço de venda do produto, que foi feito à base de cálculo ICMS, dependendo do estado, né? Cada estado tem um ICMS diferenciado com relação à alíquota, já se encontra embutido o valor ICMS incidente. É importante frisar, vou botar aqui para vocês, que o ICMS é o principal tributo estadual em termos de receitas correntes e é um imposto proporcional com alíquotas diferenciadas, como eu falei, cada estado tem sua alíquota. É um imposto não cumulativo, o que significa a possibilidade de aproveitamento dos créditos gerados em cada etapa da comercialização. Então, eu posso ter crédito quando eu pago esse tributo. Vou até marcar aqui, que aí vocês podem fazer a mesma coisa no material de vocês, para que vocês entendam um pouquinho lá na frente, que é a questão desse débito e crédito, né? Que vai ser apresentado para vocês. Nesse slide, eu coloquei os principais alíquotas estaduais. É importante frisar que existe uma origem e o destino dessa alíquota. Aqui eu coloquei o exemplo do Sul, no caso o estado de origem, Sul ou Sudeste, e o destino seja o Sul ou Sudeste, a alíquota de 12%. Se for do Sul, Sudeste, para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo, a alíquota de 7%. É importante que coloquei aqui que alguns produtos têm alíquotas diferenciadas por alguns motivos econômicos, né? Com relação a bebidas alcoólicas, fumo, veículos especiais e armas, tem uma alíquota maior, de uma forma de inibir esse consumo, e aí pode gerar em torno de 25% a 35% essa alíquota. Nesse slide agora eu coloquei um exemplo de uma compra e venda de calçados, para a gente entender como é feito a questão do débito e crédito do ICMS. O preço de venda desse produto é de R$100, o custo da mercadoria é de 50. Né? Então aqui nesse valor de R$100 está o lucro, né, que ele deseja, mais os custos referentes a essa mercadoria.
Para quem vendeu a mercadoria, ele vai ter um débito, né, referente a R$18, que é o ICMS. E quem comprou essa mercadoria vai estar com crédito, né? E aí vai fazer a diferença entre o saldo do ICMS a pagar, que é o débito, menos o crédito. E aí 18 menos 9 fica R$9. A ideia é o seguinte: quem fez a venda recebeu o dinheiro e aí tem que repassar para o governo o percentual do ICMS, né? E quem pagou está, no caso, com crédito. Quem pagou a mercadoria está com crédito. Então, por isso, ele pode ter, na próxima venda que ele realizar, descontar esse valor desse crédito. E aí, observe que no valor de R$50 relativo à compra da mercadoria já estão embutidos R$9 referente ao ICMS. Esse valor será creditado por ocasião da apuração do débito recorrente da venda de R$100. Agora vamos entender e exemplificar como essas hipóteses levantadas no slide anterior pode ser aplicada, né? Aqui um exemplo que eu coloquei, quando a parcela do IPI não se inclui na base de cálculo do ICMS. Nesses casos, para se determinar o preço de venda com base de cálculo do ICMS embutido, basta aplicar a seguinte fórmula, bastante simples essa fórmula, eu achei muito interessante, que o preço de venda sem o ICMS, dividido por 1 menos o percentual do ICMS, dividido por 100. E aqui eu coloquei um exemplo do preço de venda de um produto sem o ICMS embutido, que no caso o valor do produto é R$1.000, e a alíquota dessa operação é de 18%. E o preço de venda com ICMS, vou utilizar essa fórmula aqui, ó, esse 0,82 é que eu fiz a seguinte fórmula, peguei 18%, dividi por 100, e aí o resultado é 0,18, aí 1 menos 0,18 vai chegar a 0,82. E aí meu preço de venda com o ICMS embutido, 1.219,51. E a alíquota da operação vai ser em cima do valor aqui, ó, de 1.219,51. Então, 10% vezes esse valor aqui vai chegar a 121,95. Então, o valor total da operação vai ser o valor do produto com o ICMS embutido, mais o valor do IPI, chegando a 1.341,46. Se eu, no caso, tiver o interesse de saber qual ICMS que está sendo colocado, vou pegar o 18% vezes 1.219,51, que aí vou chegar ao valor do ICMS embutido. Esse outro exemplo, que eu apresento agora nesse slide, é quando a parcela do IPI se inclui na base de cálculo do ICMS. É importante vocês observem que praticamente é o cálculo feito anteriormente. A única diferença é a inclusão aqui do IPI, né, com essa formulazinha. Importante que o preço do ICMS embutido foi feito daquela mesma forma anterior. No caso, o valor de IPI também, 10% em cima desse valor. A única diferença agora é que o valor da operação total, que é o valor do produto mais ICMS embutido, mais IPI, que vai dar esse valor final aqui, ó, de 1.371,57, eu vou calcular o valor do ICMS 18% em cima desse valor aqui, já com ICMS embutido, certo? Mais ICMS, mais IPI. E aí vou chegar ao valor do ICMS de 246,88. Aqui mostra, de uma forma bem simplificada, o sistema normal de tributação, e aí fica melhor o entendimento referente ao lado anterior. Aqui vamos dizer que a indústria venda um produto para o atacado no valor de R$100. Na hora que ela faz essa venda, o atacado paga para a indústria já com o valor do ICMS. Nesse caso, ela pagou R$17, né, de ICMS. Ficou com crédito, né? Ficou com crédito R$17. Já a indústria está com o débito porque ela tem que passar esse valor de R$17 para o governo, né?
E aí o que acontece? No momento que ela for vender esse produto aqui de 120, ela vai ter que colocar o valor do ICMS. Só que ela já pagou R$17 aqui, ó. E aí 17% de 120, que ela vai colocar ICMS, ela vai pagar apenas a diferença, um valor de R$3,40, que aí ela vai ter que repassar para o governo. E o varejista vai fazer a mesma operação. Recebeu o produto a 120, colocou sua margem de lucro agora, né? Então esse produto vai ficar agora a 150. Ele já pagou atacado o valor de 120, pagou ICMS no valor de R$ 25,50, só que aí tem uma diferença, né? Ele recebeu do consumidor, o consumidor pagou esse valor e a diferença aí que ele vai pagar é de R$ 5,10. No total, o ICMS aí foi de R$ 25,50. Interessante, né, entender essa lógica do sistema normal de tributação para que vocês entendam aí como é que funciona. Aqui eu falo sobre a substituição tributária do ICMS. É importante que vocês entendam como é feita essa cadeia de recolhimento do ICMS. No processo sem substituição tributária, a indústria vende ao distribuidor, recolhe o ICMS e repassa ao governo. E o distribuidor repassa para o ponto de venda, recolhe o ICMS, também repassa para o governo. E por outro, o ponto de venda recolhe o ICMS do consumidor final e repassa ao governo. E já com o processo de substituição tributária, o governo determina uma média de preço final que o consumidor pagaria por toda essa cadeia funcionando, e aí calcula um tributo já em cima de um preço de venda em relação ao consumidor final. E aí a indústria recolhe esse imposto, né, e repassa ao governo. É simples o entendimento quando se coloca essa cadeia, e aí vocês entendem um pouco como é feita essa substituição tributária do ICMS. Aqui eu já coloquei um exemplo, né, quando se cita as indústrias de materiais de construção, hoje são responsáveis pelo recolhimento do ICMS, trabalhando essa substituição tributária do ICMS. E aí eles recolhem tanto dos distribuidores como também de varejistas. E a tendência, né, do governo é que se faça uma criação de substitutos tributários nos mais diversos ramos de negócio. Hoje é uma tendência devido à facilidade que existe na apuração e principalmente aqui, ó, na redução dos níveis de sonegação fiscal. Portanto, caso sua empresa opere em setor comercial ou industrial, preste muita atenção a este aspecto. As empresas que forem substituídas não sofrem a incidência direta do ICMS na venda, não tendo também o direito a crédito em suas compras de insumos. Como a gente viu anteriormente, a questão de débito e crédito. E para a definição do cálculo do imposto, as autoridades fazendárias definem percentuais de margens presumidas, né? Que aí é a margem do valor agregado por tipo de produto. Assim, por exemplo, se um saco de cimento for vendido por 10 ao consumidor final, neste valor está embutido uma parcela do débito do ICMS do varejista a ser cobrada e paga pelo fabricante. Aqui eu coloquei mais de uma forma ilustrativa que vocês possam entender como é feita a substituição tributária do ICMS na prática, né? Ele tem que entender quanto é que o consumidor pagaria, nesse caso, exemplo, uma loja de colchão, pagaria o preço da etiqueta desse valor desse produto final a 150. Então a indústria vai ter o seu ICMS calculado um valor de R$150. E aqui o ICMS foi de R$8,50. E aí ela repassa para a loja e a loja repassa para o varejista, se for o caso, até chegar no consumidor final. Então veja aí, ó, como é feita essa questão da substituição tributária do ICMS. Nas operações internas, nos próprios estados, prevalece a lógica a seguir, né, como está nesse exemplo agora, o cálculo do preço da substituição tributária, que seria o preço de fábrica, mais a margem, que é o valor agregado, né, vezes o preço de fábrica, vezes a alíquota ICMS interno.
o preço de venda do fabricante, que no caso aqui é R$100, e aí é calculado ICMS aqui, ó, de 18%. Então, 18% de R$100, R$18. E aí o preço de venda ao consumidor final, como a gente viu lá na substituição tributária, e aí ele utilizou o MVA que foi de 35%, tá aqui, ó, então 35% em cima de R$100, 135. E aí para fazer a base de cálculo da substituição tributária é da seguinte forma, é o ICMS menos a substituição tributária, que no caso a substituição tributária vai ser no valor de R$18. E aí como é feito? 135 vezes 18%, que é o valor da alíquota de ICMS, menos 18, que é o valor da substituição tributária. E aí o valor final é de R$6,30, né? Que é o valor total da nota fiscal. Já aqui, quando se trata de um cálculo do MVA ajustado, quando se tem alíquotas diferentes, né, de estados, como no caso de São Paulo e Minas Gerais, a MVA interna de São Paulo é de 41,79, já o ICMS interestadual é de 12%, no caso de São Paulo, o ICMS interno de Minas Gerais, 18%. Então, para você fazer, na verdade, uma média de quanto é que seria aí o MVA ajustado. Fazendo essa fórmula aqui, ó, que aí no próximo slide eu apresento de forma bem mais detalhada, mas aí eu fiz o seguinte, 1 mais 0,4179, eu peguei esse valor aqui, dividi por 100, vezes 1 menos 0,12, também dividi por 100, 0,12, dividido por 1 menos 0,18, que é o 18%, dividido por 100, menos 1, né? Que aí vai chegar ao valor de 52,16 já, que aqui é a margem de valor agregado ajustado. E aqui já é um exemplo mostrando como é que seria esse cálculo do MVA ajustado, sendo que calculando a substituição tributária de São Paulo para Minas Gerais, né? A venda de indústria em São Paulo para varejista de São Paulo por R$100, mais 5% de IPI. ICMS de crédito é de 18%, ICMS interno de São Paulo também 18%. O MVA é de 41,79%, o preço da fábrica com IPI é de 105, né? Então 5% em cima de R$100, 105. ICMS de fábrica, que vai ser em cima do valor de venda, né? Então R$100 vezes 18%, R$18. E o preço varejista com a substituição tributária. Então vai ser 105 vezes o fator percentual do arame farpado aqui, o MVA, aqui, ó. E aí vai ser de 1,4179, que vai chegar ao valor total de 148,88. Esse valor aqui é que vai chegar ao consumidor final. Vou colocar aqui para ficar melhor. Esse valor aqui é que vai chegar ao consumidor final. Consumidor, botar aqui assim, final. Pronto. Deixa eu apagar aqui, não ficou legal. Deixa eu voltar aqui. Consumidor final, fica melhor, né? Para entender. CF, consumidor final. O ICMS varejista vai ser 148,88 vezes 18%, então vai estaria pagando aqui R$26,80. Já o preço de fábrica com a substituição tributária vai ser os 105, já com IPI, mais 26,80 referente aos 18% do ICMS, menos 18, no final estaria pagando 113,80. Aqui, já com exemplo com estados diferentes, São Paulo e Minas Gerais, a venda da indústria de São Paulo para o varejista de Minas Gerais por R$100, mais 5% de IPI, o ICMS de crédito é de 12%, ICMS interno em Minas Gerais 18%, e aí eu tenho que fazer aquele cálculo do MVA ajustado que a gente viu,
nos slides anteriores, que aí foi de 52,16%, e aí é só fazer o mesmo cálculo que foi feito anteriormente, né? O preço de fábrica com IPI fica 105, ICMS vai ser no valor da fábrica, né, de R$ 100 vezes 12%, 12% é ICMS de crédito, certo? Referente a São Paulo. Preço com varejista final vai ser esse fator aqui do MVA, de 52,16%. Aqui fica 1,5216, que na verdade eu somei, né? Fiz 1 mais 52,16, que aí vai dar o valor final de 159,77. O ICMS com varejista vai ficar de 159 vezes o percentual do ICMS aqui, ó, de Minas Gerais, que aí vai ficar no valor de 28,76, chegando ao valor final no preço de fábrica de 121,76.